Narcisismo, o trono que rouba a alma. O narcisismo não é apenas um comportamento difícil. O narcisismo é uma forma distorcida de como a pessoa enxerga a vida, de como ela vê as pessoas à sua volta. O narcisismo é uma forma distorcida de como a pessoa se vê a si mesma. A pessoa narcisista vê a vida através de uma lente quebrada, que transforma cada relação em um palco. A pessoa narcisista transforma cada conversa em uma disputa e cada vínculo se torna um espelho para a pessoa narcisista. Existem homens que são narcisistas e mulheres que são narcisistas também. As pessoas que são narcisistas, elas vivem em torno da sua própria imagem. E elas constroem dentro delas mesmas um trono invisível. É um altar onde o único Deus é o seu próprio ego. Nesse trono narcisista, há uma única lei que é: eu nunca posso estar errado ou eu nunca posso estar errada. O narcisista e a narcisista nunca admitem um erro sequer. Nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma, o narcisista ou a narcisista admite que está errado ou errada. As pessoas narcisistas governam o pequeno mundo que criaram com mãos de ferro e coração de gelo. Elas são pessoas frias e calculistas. Essas pessoas que são narcisistas, elas exigem adoração, obediência e controle absoluto. E no trono que elas criaram para elas mesmas, não há espaço para mais ninguém. Não há espaço para outra pessoa que está dentro de um relacionamento com ela ou que tenha qualquer outro vínculo com ela. Não há espaço para a verdade, porque a única verdade que existe é a dela mesma e mais nada. A pessoa narcisista, ela não pode ser confrontada de jeito nenhum. E não tem espaço para Deus nesse trono narcisista também não. Até que essas pessoas narcisistas falam de Deus, mas na verdade estão bem longe dele. Elas apenas usam a religião e a religiosidade extrema em benefício próprio, para tirar vantagem das situações e das pessoas. O vazio que se esconde atrás da máscara narcisista. Por trás da arrogância, da manipulação e da frieza narcisista, existe um vazio antigo, um buraco emocional que as pessoas narcisistas tentam preencher, exercendo poder sobre a outra pessoa com quem está se relacionando. As pessoas narcisistas, elas não querem ser amadas, elas querem ser admiradas e bajuladas. As pessoas narcisistas não buscam conexão nos seus relacionamentos, elas buscam controle total. As pessoas narcisistas, elas têm que ser o centro de atenção e elas querem o controle de tudo dentro dos relacionamentos. Isso a qualquer custo. Na verdade, as pessoas narcisistas nunca conheceram o amor verdadeiro. Aprenderam que precisavam merecer afeto por aparência, ou por desempenho, ou por utilidade. As pessoas narcisistas cresceram acreditando que só teriam valor se fossem os melhores, se fossem as melhores, se fossem os mais bonitos, se fossem as mais bonitas, se fossem os mais inteligentes, se fossem as mais inteligentes. Como se essas pessoas narcisistas fossem sempre as melhores em tudo. E se comportam como se elas fossem sempre melhores do que todas as pessoas à sua volta. E com o tempo, o amor para a pessoa narcisista se torna como uma negociação. Para elas, o amor é um negócio. E a negociação é assim: eu te dou o que você quer, se você me der o que eu preciso sentir. Esse sentir que a pessoa narcisista precisa é o ego dela inflado. O ego da pessoa narcisista precisa ser constantemente alimentado. A pessoa narcisista, ela depende da admiração dos outros. Ela depende de elogios constantes, ela precisa da validação de todas as pessoas à sua volta. Essas pessoas narcisistas, elas precisam manter a sensação de valor e poder. Elas têm que se sentir que elas estão no controle de tudo a qualquer custo. E quando essas pessoas narcisistas não recebem atenção, elas se sentem ameaçadas, inferiores ou rejeitadas, e é nesse momento que surgem as reações típicas do narcisismo.
Vem o desdém, vem a manipulação, vem a agressividade passiva, ou até a tentativa de humilhar a outra pessoa para recuperar o controle de tudo. O ego narcisista, na verdade, é frágil e inflado ao mesmo tempo. Esse ego narcisista parece grande, mas ele é sustentado por uma insegurança profunda. Por isso, a pessoa narcisista vive em um ciclo constante, onde ela precisa ser admirada para ela se sentir importante. Mas a pessoa narcisista nunca se sente verdadeiramente satisfeita. Nada é suficiente para a pessoa narcisista. Nada. Nada mesmo. Nem aplausos, nem atenção, nem sucesso. Nada é suficiente. Porque o que falta na pessoa narcisista não é o que está fora, mas é o que está dentro dela. As pessoas narcisistas vestem uma armadura dourada, linda e reluzente. Elas falam bem, parecem confiantes, são sociáveis e amáveis. As pessoas narcisistas sabem conquistar os olhares das pessoas à sua volta. Elas sabem como encantar a todos com palavras bonitas e cheias de falsas verdades. E as pessoas narcisistas, elas criam uma imagem delas mesmas, uma imagem que é quase perfeita. As pessoas narcisistas, elas não demonstram e não deixam transparecer para ninguém que elas também erram. E não assumem nenhum erro, de forma alguma. Você quer reconhecer uma pessoa narcisista? Vou te explicar como. Preste atenção em como essa pessoa fala sobre o passado dela. O que ela fala sobre o ex-marido, o que fala sobre a ex-mulher, ou o que essa pessoa fala sobre qualquer relação ou qualquer relacionamento dela que tenha acabado. Uma pessoa, quando ela é emocionalmente madura, ela costuma reconhecer suas próprias falhas. E ela também assume responsabilidade quando ela erra. Ela assume que errou. E até expressa arrependimento por algo que poderia ter feito diferente. Se arrepende. Ela entende que toda história tem dois lados e que, em algum momento, ela também errou. Mesmo que tenha sido tentando acertar, em algum momento ela tenha errado. Mas a pessoa narcisista não. A pessoa narcisista, ela nunca erra. Sempre tem uma história bem contada onde aparece como a vítima injustiçada, a pessoa boa que só sofreu nas mãos do outro. A pessoa narcisista fala com emoção, mas sem verdade. Convence a todos com palavras, mas não convence com o coração. É aí que muitos se enganam com a pessoa narcisista. Uma pessoa que já sofreu na vida, que tem empatia, ela tende a acreditar no que ela está ouvindo. Então, quando ela ouve a história bem contada de um narcisista, ela vê aquilo como uma verdade absoluta. Afinal, quem viveu a dor sabe como ela é. E a pessoa sabe como é sofrer. Mas é preciso aprender a observar mais do que ouvir e a filtrar o que você ouve. Às vezes, o tom de voz, o brilho do olhar e o jeito como a pessoa fala sobre o outro revelam muito mais do que as palavras que elas dizem. Tem um ditado bem popular que diz assim: quando Pedro fala de João, eu aprendo mais sobre Pedro do que sobre João. Porque o que cada um diz sobre o outro revela mais sobre si mesmo do que sobre a pessoa que está sendo julgada. Porque toda história ela tem dois lados. E quem só mostra um lado da história normalmente está tentando esconder algo. Por que será, né? Deve ter culpa no cartório e se faz de inocente. As pessoas narcisistas, elas demonstram uma empatia aparente com todas as pessoas à sua volta. Usam o sorriso como disfarce e a gentileza como ferramenta de controle. Parecem seguras de si mesmas, mas, na verdade, elas vivem presas a uma necessidade constante de aprovação. Por trás dessa armadura linda e brilhante, há um vazio profundo. Há uma identidade frágil, quebrada, construída sobre a aparência e não sobre a essência dela. Tudo o que fazem é cuidadosamente calculado para manter o brilho da armadura de ouro intacto, para manterem o status de boa moça, de bom moço, mesmo que por dentro da pessoa haja uma escuridão, mesmo que ela tenha medo
e sinta insegurança. Mas, assim, por dentro da pessoa narcisista, na verdade, há uma criança ferida e assustada, com medo de ser julgada e rejeitada. E para esconder essa dor da rejeição, a pessoa narcisista se torna o oposto. Ela se torna fria, arrogante, controladora e implacável. O narcisista e a narcisista são pessoas que precisam ser admiradas constantemente. Elas precisam de validação constante e cada pessoa ao redor se torna um espelho para as pessoas narcisistas. As pessoas que estão ao redor de um narcisista, elas são apenas objetos, elas não têm valor nenhum. Quando esse espelho deixa de refletir o que elas querem ver, elas quebram o espelho, sem nenhuma culpa e sem nenhum remorso. A pessoa narcisista, na verdade, ela não ama ninguém, nem ela mesma, e quando tem filhos, não ama nem os próprios filhos. Só pensam em si mesmas. Isso é tema para a gente discutir em um outro vídeo. O teatro das pessoas narcisistas. As pessoas narcisistas, elas são boas na atuação. Elas observam, estudam e reproduzem o comportamento da vítima que querem conquistar. As pessoas narcisistas, elas descobrem quais são as suas carências e seus sonhos e vão se moldando exatamente ao que você sempre quis na sua vida. Elas parecem perfeitas. As pessoas narcisistas se apresentam como sensíveis, generosas, espirituais, apaixonadas, mas tudo é roteiro pré-programado para te conquistar. No início, as pessoas narcisistas chegam na sua vida com uma intensidade tão grande, elas chegam com uma explosão de amor, uma explosão de atenção e uma explosão de afeto. Enviam mensagens intensas, fazem promessas de futuro, fazem frases espirituais, mais ou menos assim: você é a pessoa que Deus preparou para mim. Cuidado, tá? Cuidado com esse presente de Deus aí, tá? Toma muito cuidado. Mas quando a pessoa narcisista conquista e garante o controle, quando o controle é garantido pelo narcisista ou pela narcisista, o teatro muda completamente de cena. A pessoa narcisista ganhou o controle, acaba aquela explosão de bondade, acaba aquela explosão de amor, e aí vem. As críticas, elas começam sutis, o carinho vira cobrança, o amor vira vigilância e você passa a conviver com a pessoa com receio, com cuidado, como se você estivesse andando pisando em ovos. As pessoas narcisistas, elas gritam, humilham e depois dizem: foi você que me provocou. Você é muito sensível. Eu não fiz isso. Eu não disse isso. A culpa é sua. Eu não queria fazer isso. Você me obrigou a fazer isso. Aos poucos, a vítima das pessoas narcisistas, ela deixa de reconhecer até quem ela realmente é. Ela literalmente perde completamente a identidade. A luz se apaga na vida da vítima e vem a escuridão. E a culpa passa a morar dentro da vítima. A vítima passa a duvidar dela mesma. A vítima passa a duvidar da própria realidade, como se ela estivesse ficando louca. O impacto em quem convive. Conviver com uma pessoa narcisista, seja homem ou mulher, é como viver em um campo de batalha invisível. Não há marcas de sangue, mas há feridas profundas no coração e na alma. Não há grades, mas há uma prisão emocional que parece intransponível. É como viver em um verdadeiro campo minado. Você nunca sabe onde pisar e você não sabe se pode dar o próximo passo. A vítima da pessoa narcisista começa a se silenciar, se cala para evitar brigas e para sobreviver. Cada limite imposto pela vítima traz punição por parte da pessoa narcisista. Aí vem o desprezo, a raiva, a chantagem, o silêncio por parte das pessoas narcisistas, como punição. Diante destas punições, a vítima dos narcisistas acaba cedendo. A vítima se cala, a vítima se anula para tentar sobreviver de alguma forma. Até que a vítima perde completamente a voz
a vontade de viver e a identidade. A vítima de uma pessoa narcisista, ela passa a duvidar de si mesma e começa a se perguntar: será que eu sou o problema? Será que eu sou exagerado? Será que eu sou exagerada? Se eu amar mais, ele muda? Se eu amar mais, ela muda? Convivendo com uma pessoa narcisista, o que parece amor, na verdade, é um cativeiro emocional. Um culto religioso diário prestado ao grande ego narcisista. A negação da verdade. O homem narcisista e a mulher narcisista, eles não suportam a verdade. A verdade ameaça a imagem intocável deles, de bom moço, de boa moça, e destrói o castelo de ilusão que eles construíram diante da sociedade. Por isso, as pessoas narcisistas, elas fazem da mentira seu escudo e da manipulação seu abrigo seguro. Quando essas pessoas narcisistas são confrontadas, elas se colocam como se fossem vítimas. Essas pessoas narcisistas, elas distorcem todos os fatos, até conseguir confundir e iludir a vítima, e fazem a vítima chegar a duvidar da sua própria sanidade mental. Como vou explicar isso? Com frases assim: está ficando louca? Ou está ficando louco? Eu não fiz isso. Ou eu não disse isso. A culpa é sua. Você me fez perder o controle. E assim por diante. E com o passar do tempo, as pessoas narcisistas passam a acreditar nas próprias mentiras que elas mesmas contam para elas. Mentiras que elas inventam de si mesmas e dos outros. A consciência narcisista se cauteriza de uma forma irreversível. A consciência deles não muda de jeito nenhum. Você pode falar o que você quiser, o pensamento deles não muda. E o orgulho deles deixa eles completamente cegos. Difamação, mentira e manipulação. Aqui nessa parte, só quem foi vítima de uma pessoa narcisista sabe como isso dói. Quando a pessoa narcisista sente que está perdendo o controle sobre sua vítima. Eles começam a usar suas armas mais cruéis. A difamação, a fofoca, a calúnia. Inventam histórias, mentem, enganam, distorcem a verdade para se parecerem santas e perfeitas. Enquanto espalham essas meias verdades e mentiras completas, sempre com um tom piedoso de bom moço, de boa moça, com a voz calma, serena, fingem espiritualidade, mas cada palavra é como veneno. Mais ou menos assim. Ela se afastou de Deus, ele se afastou de Deus. Ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Não vou expor, mas vocês sabem do que estou falando, né? Cansei de orar por ele, ele não muda. Cansei de orar por ela, ela não muda. Eu já tentei ajudar de todo jeito, tô cansada. Eu já tentei ajudar de todo jeito, tô cansada. Assim, com mentiras e belas histórias, as pessoas narcisistas envenenam as pessoas próximas contra a vítima. Envenena toda a família, envenena todos os amigos, envenena todos os irmãos da igreja com aquele tom de vítima, se fazendo de coitada e com isso contamina o coração de todos à volta contra a vítima. E as pessoas narcisistas isolam completamente as suas vítimas, sem nenhum pingo de dó nem piedade, sem nenhum remorso. Enquanto isso, as pessoas narcisistas são pessoas bem vistas pela sociedade. Elas são sociáveis, elas posam de santas para todo mundo, têm cargos na igreja, são pessoas equilibradas e espirituais para todos à volta. São boas em tudo. As pessoas narcisistas não apontam nenhum defeito e nenhuma fraqueza delas mesmas. Elas são completamente perfeitas, puras e imaculadas. Só quem é vítima da calúnia de uma pessoa narcisista sabe o que é isso. É uma guerra silenciosa. E quem não viveu nunca imagina o quanto dói ser vítima de uma pessoa narcisista. Você ser difamado ou você ser difamada, você ser acusado ou você ser acusada de coisas que você nunca fez
e de coisas que você nunca disse na sua vida. Isso é terrível. E enquanto a pessoa narcisista está destruindo a imagem e a reputação da sua vítima completamente, a pessoa narcisista mantém a sua própria reputação e sua imagem intacta e intocável. Como se ela fosse uma verdadeira santa ou como se ele fosse um verdadeiro santo. Quem olha para a pessoa narcisista costuma ficar com dó dela. Uma pessoa tão correta, uma pessoa tão pura, uma pessoa tão verdadeira, uma pessoa tão batalhadora, não merece passar por isso. Mas é justamente aí que mora o engano. O narcisista sabe construir uma imagem impecável de si mesmo. Fala com doçura, aparenta humildade e se veste de vítima para despertar compaixão. Enquanto isso, a vítima de verdade é vista com desconfiança, julgada e muitas vezes silenciada, porque, infelizmente, esquecem de olhar os dois lados da história. E é por isso que tantas pessoas caem nessa armadilha emocional. Porque o narcisista convence com a aparência, mas engana com a intenção. Por fora parece luz, mas por dentro age nas sombras, protegendo o próprio ego, enquanto destrói lentamente a imagem e a reputação da sua vítima. O descarte, a dor invisível. E depois de tudo isso, quando a vítima já não serve mais para as pessoas narcisistas, quando a vítima já não preenche o vazio e exigente ego narcisista, quando a vítima já não sustenta a imagem perfeita que a pessoa narcisista exige para estar ao lado dela, é aí que começa o descarte, silencioso, frio e cruel. Acontece justamente quando a vítima está no chão, cansada, doente, esgotada, quando a vítima está quebrada por dentro e destruída por fora. Quando a vítima está humilhada e desacreditada por todos, até mesmo por quem um dia disse que a amava. O descarte vem quando a vítima mais precisa de amor, de apoio, e o que ela recebe é o oposto, o desprezo. E esse descarte não é um simples afastamento. Esse descarte ele é planejado, ele é calculado, ele é feito com frieza, como se a pessoa narcisista sentisse prazer em ver a vítima sofrendo. E no fundo do poço, não basta a vítima já estar no fundo do poço, perdida e sem esperança. A pessoa narcisista sente prazer em pisar na pessoa, fazer a pessoa sofrer mais e mais, como se fosse um castigo sem fim. É cruel, porque não há um pingo de piedade por parte da pessoa narcisista. Não há um pingo de compaixão, não há um pingo de humanidade. A pessoa narcisista bloqueia, some, ignora, trai e ainda faz parecer que a culpa foi da vítima. E o pior é que elas têm um dom sombrio. O dom de serem frias, cruéis e calculistas, mesmo diante de quem só ofereceu bem para elas. De um dia para o outro, a pessoa narcisista te apaga da vida dela, completamente. Ela apaga tudo o que foi vivido com você. Tudo o que parecia real desaparece. A pessoa narcisista apaga você como quem apaga uma foto antiga. E você que se entregou, que lutou, que acreditou, se vê descartado ou descartada de uma forma tão fria e covarde que o corpo sente, a alma grita e o coração se parte em 1000 pedaços. As promessas feitas pelas pessoas narcisistas, os planos de um futuro, os juramentos de amor eterno, as palavras ditas com lágrimas nos olhos, tudo isso vira pó, nada sobra, nem sequer um olhar de arrependimento. E a vítima? A vítima da pessoa narcisista fica perdida dentro do próprio mundo, tentando entender o que aconteceu, tentando compreender como alguém que dizia amar pode virar as costas como se nunca tivesse sentido nada. A vítima fica tentando entender o porquê de ser tratada como lixo depois de ter dado tudo de si. E nessa confusão mental e emocional vem o colapso da vítima. O corpo sente, a alma se apaga, o coração perde o ritmo, a mente gira tentando encontrar explicações, mas o que resta é o vazio, aquele silêncio dolorido que consome de dentro para fora.
É uma dor que ninguém vê, mas que queima por dentro. Uma dor invisível que arranca a paz, o sono e a vontade de continuar. É o tipo de dor que você sente até no respirar. E o mais difícil é lidar sozinho com isso, porque a vítima foi deixada sem chão, sem respostas, sem voz, ignorada, silenciada, desprezada de uma forma tão cruel e fria, e é nessa hora que a alma parece morrer um pouco. Mas é exatamente aí que Jesus entra. É quando tudo se quebra, quando a solidão aperta e as lágrimas já não param. É aí que Jesus chega. Não para questionar, mas para abraçar. Jesus entende a dor da rejeição porque ele também foi traído, esquecido e negado. E é nessa dor, nesse vale escuro onde ninguém mais enxerga, que ele toca o coração e diz: Eu vi tudo, eu estava lá, e agora é a minha vez de te restaurar. É nesse vale de lágrimas, nesse silêncio pesado, que Deus entra. Ele não entra para apagar o que doeu, mas para curar o que sobrou, para transformar o luto em aprendizado e a dor invisível em um testemunho vivo de superação. Porque o amor de Deus é o único que não descarta, é o único que não abandona, é o único que fica mesmo quando todos os outros vão embora. E é exatamente nesse vale de dor que Deus entra. Onde a pessoa narcisista destrói, Deus reconstrói. Onde a pessoa narcisista rouba a dignidade, Deus devolve honra. Onde a pessoa narcisista espalha escuridão, Deus acende a luz da verdade. Narcisista religioso ou narcisista religiosa. O narcisista religioso, seja homem ou mulher, é o mais difícil de ser reconhecido. Porque essa pessoa se esconde atrás daquilo que mais inspira confiança, a fé. Enquanto os outros narcisistas exibem o ego no espelho, a pessoa narcisista religiosa cobre o ego delas com o manto da santidade. Enquanto o mundo a vê como uma pessoa espiritual por dentro, a pessoa narcisista religiosa cultiva um coração orgulhoso, que é incapaz de se submeter verdadeiramente a Deus. É aquela pessoa que fala bonito, que conhece a Bíblia de cor, que ora em voz alta, mas não conhece o amor que vem do verdadeiro arrependimento. Usa a fé como escudo e o púlpito como trono. Cita versículos bíblicos lindos para dominar e não para curar os outros. Aponta o erro dos outros com autoridade, mas esconde o seu próprio pecado debaixo do tapete da aparência. A pessoa narcisista religiosa vive cercada de elogios, mas vazia de comunhão. Parece cheia de Deus, mas está cheia de si mesma. A pessoa narcisista religiosa acredita que tem o direito de julgar, corrigir e dominar todos à sua volta. Sente prazer em ser admirada, em ser vista como exemplo de santidade. Mas no íntimo, a espiritualidade que ela apresenta é uma construção do ego e não uma obra do Espírito Santo de Deus. Ela se alimenta do aplauso disfarçado de reverência. E cada gesto piedoso esconde uma busca desesperada por reconhecimento. A palavra do Senhor já advertia sobre isso em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Deus vê o que ninguém vê, ele sonda o coração. Ele conhece as intenções que estão por trás de cada palavra bonita e de cada ato. A pessoa narcisista religiosa pode enganar a muitos com um semblante sereno e um tom de voz doce, mas diante de Deus, nenhuma máscara permanece. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona, porque o Espírito Santo não se deixa enganar. Deus não busca atores no altar, nem dentro das igrejas. Ele busca corações quebrantados, porque o verdadeiro evangelho não é um palco, é um espelho. E diante desse espelho, ou nós nos despimos de toda vaidade,
ou continuamos cegos pela nossa própria imagem? A cura está na rendição. A cura narcisista começa quando o ego desce do trono e Deus é colocado no centro. Não é sobre religião, nem sobre aparência de santidade. É sobre arrependimento real e sincero. É quando a pessoa olha para dentro e tem coragem de confessar: eu não sou Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso de cura. Mas para a pessoa narcisista, esse é o maior desafio. Admitir uma fraqueza é como perder o chão para a pessoa narcisista. Reconhecer os erros é ver o castelo do orgulho que elas construíram desabar. Para os narcisistas, assumir esse ego grandioso é praticamente impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso, muitas vezes, a queda da pessoa narcisista só acontece quando a vida força a rendição. Quando a pessoa perde tudo, quando a pessoa perde a saúde, quando a pessoa perde a família, quando a pessoa perde os amigos, perde a posição social, ou na velhice, quando ela está velha e ela perde tudo, até a esperança. Pode até ser que ela se arrependa na velhice. Quem sabe, né? O que mais fere uma pessoa narcisista é admitir que ela também erra, que ela também falha, porque isso abala completamente o trono do ego, onde ela se sente segura. Mas é exatamente nesse ponto de rendição que começa a verdadeira libertação. Jesus disse em Marcos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o que o narcisismo mais resiste em fazer. Mas é justamente aí que está a cura. A cruz que o narcisista evita carregar é a mesma que o libertaria da prisão do próprio eu. Do ponto de vista psicanalítico, a pessoa narcisista precisa primeiro se reconhecer. Sem esse reconhecimento, não há transformação. É um processo que exige humildade, consciência e muitas vezes terapia e muita terapia. Porque a cura da alma começa quando o orgulho se cala e o coração decide ouvir a verdade. Para quem foi ferida e para quem foi vítima de uma pessoa narcisista, a cura começa quando o silêncio é quebrado. Quando a alma cansada encontra coragem para sair do ciclo, recuperar a voz e reaprender a se amar. E caminhar novamente com o Deus da verdade. Você não é louco, você não é louca, você não é fraco, você não é fraca, você não é exagerado, você não é exagerada. Você apenas amou alguém que não soube te amar de volta. Você acreditou nas palavras mesmo quando os gestos diziam o contrário. Você lutou por um relacionamento que no fundo já estava perdido, porque só um dos lados lutava de verdade e queria estar junto. Mas nada do que você fez foi em vão. Deus viu cada lágrima, viu quando você se calou para não ferir, viu quando perdoou em silêncio, mesmo sem receber um pedido de perdão sequer. Viu quando você se levantou exausto, você se levantou exausta e ainda assim continuou acreditando no amor. Você sobreviveu a uma guerra invisível. Sangrou por dentro enquanto sorria por fora, mas Deus jamais te abandonou. Ele apenas esperou o momento certo para te mostrar que o amor dele é diferente. O amor dele é cura, é descanso, é recomeço. Agora é tempo de cura. Tempo de nascer de novo. Tempo de deixar a verdade entrar no seu coração. E que o bálsamo do Senhor cure as feridas. E que a presença de Deus restaure tudo o que o engano destruiu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Há esperança, há um convite. Jesus liberta tanto quem foi ferido,
quanto quem feriu. Quem foi vítima pode renascer e quem foi narcisista, homem ou mulher, pode ser transformado. Se deixar o ego morrer e Cristo viver, é claro. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Deus liberta. Deus cura tudo o que o narcisismo destruiu. Deus devolve a voz, a dignidade e a paz. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos. Joel 2,25. Deus recolhe os pedaços que o narcisista ou a narcisista quebrou e faz nascer de novo o que parecia morto. Este é o tempo de se levantar, é o tempo de recomeçar, este é o tempo de viver em liberdade. Jesus te ama incondicionalmente, um amor tão profundo que o levou a dar a própria vida na cruz por você. Ele foi humilhado, desacreditado, cuspido, traído e ferido. E mesmo assim, escolheu te amar. Derramou o seu sangue para te salvar, para te dar uma nova chance, para mostrar que o amor de Deus é maior que qualquer pecado, mostrar que o amor de Deus é maior do que qualquer dor. Ele é maior do que qualquer passado. Mesmo quando o mundo te vira as costas, ele continua de braços abertos, pronto para te acolher, curar e restaurar. Venha como você está, cansado, cansada, destruído, destruída. Ele te espera com amor, sem julgamentos. Só Jesus pode transformar dor em paz, só Jesus pode transformar feridas em cura e só Jesus pode transformar lágrimas em recomeço. Ele pode mudar a história da sua vida por completo. Basta abrir o coração e deixar ele entrar. Jesus te ama incondicionalmente. Vou repetir para você. Jesus te ama. Jesus te ama.